Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós em mais um dia de vida que Ele nos concede. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Já todo momento de liturgia a gente é edificado, né? Desde o início, com as palavras, com as canções. Isso me ajuda e me ajuda até a vir aqui para o púlpito sempre mais empolgado. E como para mim é bom estar de volta aqui na minha igreja quando eu posso. Para os irmãos que não estão cientes, eu, apesar de ser membro aqui, me formei no seminário e fui chamado para trabalhar na igreja do Riachuelo, e é onde eu tenho estado. Então, por isso que aos domingos eu tenho estado lá. Não me desviei, tá, irmãos? Eu estou lá, frequentando outra igreja, servindo ali, e tem sido tempos muito bons. Se os irmãos quiserem aparecer por lá, visitar, será muito bom vê-los também. E hoje estou aqui, fui convidado pelo pastor desta igreja, o reverendo Ivo, que também é o meu pai, para trazer a mensagem, já que ele foi convidado para pregar na igreja de Nilópolis. Então, estou aqui com os irmãos, para mim é uma honra, um privilégio. Vamos, então, abrir a palavra de Deus para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, em seu primeiro capítulo. Primeira epístola de Pedro, primeiro capítulo, dos versículos 13 ao 21. Primeira Pedro, primeiro capítulo, versículo 13 até o 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Acompanhe atentamente. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui a leitura da maravilhosa palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, Deus bendito, o Senhor conhece o nosso coração. Teus filhos estão aqui em mais um dia para cantarem louvores a Ti, para estar em comunhão com os irmãos, confessarmos os nossos pecados e para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa expectativa nesse momento, Pai. O Senhor sempre fala quando a Tua palavra é pregada de forma fiel. Nem sempre estamos com os ouvidos do coração atentos. Vem nos despertar, Senhor. Porque nem só do pão que comemos todo dia, o nosso alimento, nem só disso nós vivemos, mas nós vivemos por toda a palavra que procede da Tua boca. Esse é o nosso anseio e expectativa agora. Fala conosco, Senhor. Vem falar conosco. A gente saiu de casa com essa expectativa de agradecermos a Ti, de estarmos contigo. Ó Senhor, Tu sabes que somos falhos, somos limitados. Pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossos pecados, mas somos Teus filhos amados. Somos Teus filhos amados. Vem, Senhor, sobre nós, mais uma vez, em mais um domingo. Esse é o anseio, essa é a oração do Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, a caminhada cristã é uma jornada. A caminhada cristã não é algo estagnado. A Bíblia, por diversas vezes, e como veremos aqui, usa o termo peregrinação. Ela é uma caminhada. E em caminhada, se você já teve a oportunidade de caminhar,
seja por lugares com vistas muito belas, a gente não tem o hábito, eu sim espero, nós não caminhamos de costas, até porque é muito temerário e perigoso você fazer uma caminhada de costas, né? Às vezes as crianças muito novas fazem essa brincadeira de correr de costas, caminhar. Não estou incentivando ninguém a fazer isso. Mas nós caminhamos de forma sadia, sã, olhando para frente. A vida cristã é assim também. Nós, em muitos momentos, nós lembramos do passado e devemos nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, como Ele nos resgatou, e que no tempo, em algum momento, o Espírito Santo nos regenerou e mudou o nosso coração. Mas a vida cristã não é somente passado e presente. Ela olha para o futuro também. Tem que ser assim. É sempre uma perspectiva de muitas dimensões. O passado, o presente e o futuro sempre nos afetando. Claro, você não é um viajante no tempo. Você não fica viajando para o passado nem para o futuro. Você só consegue estar, por razões lógicas, no presente. Mas estando no presente, a gente tem que se atentar para essas dimensões. No texto que foi lido, Pedro quer que essa igreja, ou esse conjunto de irmãos que estão espalhados por várias igrejas da região da Ásia Menor, se atentem sim para o passado, mas com um foco muito grande no futuro. Esse é o primeiro capítulo dessa carta, né? Ele já introduziu a carta nos primeiros versículos, falando como ele está feliz com a regeneração que o Espírito Santo aplicou na vida daqueles irmãos. E o versículo 3 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, uma herança incorruptível. Vocês foram guardados. O versículo 6 diz: vocês exultam nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então o contexto aqui é de muita perseguição. São cristãos que foram espalhados pelas regiões da Ásia Menor, e ele cita no primeiro versículo, né, o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas que estão sofrendo por serem cristãos. E a ideia de Pedro aqui é falar: vocês foram resgatados por Jesus Cristo, foram salvos, mas a esperança de vocês não está só no que vocês veem, mas em algo muito maior. E é interessante porque ele usa esse argumento de ver. No versículo 8 ele fala sobre Jesus dizendo: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E aí sim ele fala de aspectos do passado, da cultura deles. A cultura que começa uma cultura hebraica, judaica, e se incorpora na cultura cristã. Falando assim no versículo, a partir do 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E aí o versículo 12 fala: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, vocês, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Coisas maravilhosas até mesmo para os anjos. E assim começa o conjunto de versículos que nós lemos. A partir de agora, Pedro vai falar sobre essa graça, que não somente é algo histórico, acontece antes mesmo deles nascerem, acontece na vida deles, como ele falou, vos regenerou, mas ele quer falar sobre a graça futura. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, sob o título: Como esperar a graça futura? Será que nós temos pensado no mundo por vir? Porque querendo ou não, sendo você uma pessoa que se planeja ou não, uma pessoa que improvisa, vai ter um momento que ou o Senhor Jesus vai voltar em sua glória, ou Ele vai chamar você. E as cortinas dessa vida vão se fechar. Vai ter um momento que vai cessar esse nosso nível de existência aqui. E você, creio eu, se considera um filho de Deus, um cristão. Se eu perguntasse para você sobre o Evangelho, a obra de Jesus na cruz, talvez você saiba articular muito bem, ou não tanto, mas tem alguma noção sobre a obra de Jesus. Ou melhor, saiba do testemunho, do que Ele fez na sua vida, quando o Espírito Santo tocou seu coração. Mas será que você tem se atentado sobre essa outra dimensão da vida cristã, o futuro? Será que você vive a sua vida esperando a graça futura, o momento em que um dia você estará com o Senhor Jesus na glória eterna, no mundo por vir? Ou você, até para a sua vida cristã, não se planeja tanto, faz as coisas no improviso, não tem esse deleite de que um dia nós estaremos para sempre
sem mais dor, sem mais pecado, para sempre com o nosso Senhor. Como esperar a graça futura? Espero que a gente saia daqui nessa manhã sabendo como viver essa espera, como viver a nossa vida, não somente olhando para o passado, o presente, mas para o futuro também. E isso afeta muito do que a gente faz hoje. Então, como esperar a graça futura? Em primeiro lugar, a gente pode depreender com esse texto, como esperar a graça futura? Prepare-se adequadamente. Vamos ler o versículo 13? Eu vou ler a primeira vez e os irmãos vão ler a segunda vez, só o versículo 13, tá bom? Ele nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Os irmãos, versículo 13. Então perceba que esse é o pensamento de Pedro agora. Aqui nesse versículo, apesar de terem 3 verbos, se os irmãos repararem, só tem um verbo principal. E a estrutura grega, que é como escrito essa epístola no original, ela só tem um verbo principal imperativo, que é o verbo esperai. Apesar de termos aqui o cingindo, que está no gerúndio na língua portuguesa, né? Cingindo, e o sede sóbrios, que na verdade no grego é uma palavra só. O sede sóbrios parece ser um imperativo, o verbo principal é o verbo esperai. Os outros 2 verbos é como se fossem filhos desse verbo, verbos auxiliares. Então, qual é a ideia aqui? Esperar a graça que está sendo trazida em Jesus, só que os verbos auxiliares estão dizendo como a gente faz isso. Então, quais são os verbos auxiliares do esperai? Cingindo e sede sóbrios. Tá bom? Então, o argumento de Pedro é o seguinte: primeiro, a gente se prepara adequadamente para a graça futura, cingindo. E aqui é aquele verbo de cingir, colocar um cinto, se preparar. Só que o que ele diz que tem que ser cingido em nós? O entendimento. E entendimento aqui, a gente foi muito influenciado pela cultura grega a associar entendimento à razão. Mas a cultura aqui não é grega, a cultura é hebraica. E entendimento aqui para eles é o conhecimento que abarca não só a parte da nossa alma que a gente diz respeito à razão, mas a razão, a emoção e a vontade. São os 3 aspectos da alma, né? Então é tudo sobre nós deve estar cingido, preparado. E para os leitores aqui, para a cultura hebraica, é muito importante essa questão de estar pronto e cingido, porque é a mesma expressão que é usada quando Deus libertou o povo do Egito. Quando Deus liberta o povo do Egito, ele diz: hoje vocês vão comer a Páscoa e vocês vão se cingir logo, porque amanhã vocês vão estar saindo daqui. Vocês vão para o deserto para me adorar. Vocês vão para a terra prometida. Então, se preparem. É no aspecto de você arregaçar as mangas, estar pronto. Isso que ele está falando aqui, cingir o entendimento. O argumento de Pedro para esses cristãos e que vem a nós também é que todo o nosso ser tem que estar preparado no anseio da graça que nos está sendo trazida de Jesus Cristo. Toda a nossa mente, toda a nossa vida, nosso coração, a nossa alma, a nossa vontade tem que ter essa expectativa da volta de Jesus. Se eu perguntasse para os irmãos aqui: você acredita que Jesus vai voltar? Ou que quando você morrer, você vai se encontrar com ele? Talvez muitos diriam, sim. Mas por isso que para eles é muito mais importante, não é algo só na razão, é algo todo o seu ser. Quais são as implicações disso? Isso mexe com a gente. Quando alguma coisa importante vai acontecer na nossa vida e está pronto de acontecer, a gente não fica meio nervoso? Assim, eu vou me casar daqui a 1 semana. Nem aconteceu, mas você já começa a tremer. Vai vir aquela prova que eu vou ter que fazer. Não aconteceu, mas aquilo já está afetando você. Por quê? Se você comenta com seus familiares, vou fazer uma prova, eles sabem que você vai fazer a prova. Mas isso não afeta tanto eles, porque aquilo está te afetando não só na razão. Eu vou fazer uma prova. Tem gente que é mais estoico, né? Como dizem, a pessoa tranquila. Vou fazer tal prova e tal, estou tranquilo. Como o presbítero Washington lembrou, daqui a algumas semanas eu vou fazer uma prova, vou fazer um exame de licenciatura. O Natan perguntou para mim, no início do culto, antes do culto começar: e aí, meu irmão, tá nervoso? Tá? Falei: não vou mentir não, Natan, eu tô nervoso. Eu estou tentando transformar esse meu nervosismo em estudar para essa prova.
Então, as coisas que a gente sabe que vão acontecer com a gente, afetam a gente, e é natural. Natural, para alguns causa ansiedade, para alguns causa movimento, mas mudam a gente, porque a gente não só sabe com a nossa mente. Aquilo afetou todo o nosso ser. E é isso que Pedro quer para a nossa vida. Então, cingir, está pronto. Mas outro verbo auxiliar é qual? Sede sóbrios, estar sóbrio, né? No grego é uma coisa só. Não estar inebriado com as coisas desse mundo. E ele usa aqui uma linguagem de metáfora, né? Não se deixar como se estivesse sendo ficar bêbado. Vamos ser sinceros? As coisas desse mundo distraem a gente. Porque foi o que eu falei, a gente sabe que Jesus vai voltar. Mas as paixões desse mundo, ou a vida nesse mundo, coisas que a gente está vivendo por aí, distraem a gente não pensa numa verdade que a gente diz crer. Isso afeta como a gente vive. A gente fica como sem o controle de si mesmo. Tem muita coisa que distrai a gente. É o celular, né? É o nosso emprego. Tem coisas que fazem com que a gente perca de vista que em algum momento essa nossa vida vai ter fim, seja pela volta de Jesus, seja pelo próprio Senhor nos chamar, né? Pela morte. Como que a gente tem vivido? Tem se preparado adequadamente? Ou a gente, se eu pegasse o celular de vocês, né? Eu botasse o modo bem-estar. Eu visse quanto tempo você passa no Instagram, no TikTok. Às vezes fazendo coisas boas, tudo bem, não vou julgar. Mas distraído, como distraem aqueles videozinhos, né? Ou distraído fazendo muitos planos para coisas que não tem nada a ver para o reino. Como está a sua e a minha vida? Você tem se preparado? A gente fala sobre a volta de Jesus? Isso tem afetado a nossa vida? Tem dado esperança para a gente, o anseio do seu retorno? Ou a gente só diz que acredita, não, Jesus vai voltar em algum momento e eu vou vivendo a minha vida como eu quero. A palavra de Deus está sendo muito enfática para a gente aqui nessa manhã. A gente precisa se preparar adequadamente. Então, como esperar a graça futura? Em primeiro lugar, prepare-se adequadamente. Fique pronto. Arregace as mangas. Jesus pode voltar a qualquer momento. Prepare-se para isso. Tenha expectativa nisso. Desde que isso afete o seu presente. Fique mais empolgado para pregar o Evangelho, para estar com seus irmãos, para não se distrair com coisas que querem que você se distraia. Com o que você tem gastado o seu tempo, a sua mente, o seu coração, a sua vontade? Então, prepare-se adequadamente. Em segundo lugar, além de se preparar adequadamente, a palavra de Deus também nos exorta, nos anima a viver corretamente. Então, como esperar a graça futura? Em segundo lugar, viva corretamente. Versículos 14, 15 e 16. Vamos ler de forma alternada? Eu leio o 14, irmãos 15. E o 16 a gente pode ler juntos. Leremos juntos. A palavra de Deus diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Vocês. Juntos, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, como esperar a graça futura? Viva corretamente. Nesses 3 versículos também só há um verbo principal na língua grega, que está no versículo 15: tornai-vos santos. Tudo que Pedro quer falar agora, nesses 3 versículos, é sobre a nossa santidade. Por isso eu quis usar o termo viva corretamente. Pedro, no versículo 14, começa dizendo assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então ele disse para a gente ser sóbrio, se preparar muito bem, cingir o nosso entendimento. E ele começa a falar um pouco agora, até do nosso passado sem Deus. Aqueles que têm um passado sem Deus. Mas ele fala de uma realidade nova, do nosso presente. Ele diz que nós temos uma identidade. Qual é a identidade que Pedro está enfatizando no versículo 14? O que ele está dizendo que você é? É uma das primeiras coisas que ele diz nesse versículo. Você é filho da obediência. Você é filho da obediência. Então ele usa esse argumento do que você é, sua identidade, para dizer, já que você é filho da obediência, não se amolde, não tome forma das paixões que você tinha antes, na ignorância,
quando você não conhecia Deus. E aí, eu vou dar uma dica de interpretação bíblica muito legal para vocês. Quando vocês forem ler a Bíblia, meus irmãos, se atentem para isso, que o nosso Deus, ele usa, e o termo teológico é indicativo e imperativo para a nossa jornada cristã. O que isso quer dizer? Deus nos diz quem nós somos, ou o que Ele fez na nossa vida, o que Ele operou. E aí Ele dá, então, um imperativo para a gente. Isso tem que estar muito bem estabelecido para a gente. Porque Deus diz quem nós somos. E a partir do que nós somos, da transformação que Ele realiza na nossa vida, Ele nos dá um imperativo. Isso não é algo que só tem nas Escrituras. A gente usa isso em nossas conversas diárias. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, um homem vai se aconselhar com um pastor, fala assim: pastor, minha mulher é muito difícil, ela reclama, ela fala para eu entregar o café na cama para ela, fala para que eu tenho que lavar a louça também, que eu tenho que fazer um reparo na casa ali, o chuveiro elétrico queimou, e eu tenho que trocar. Pastor, não sei se eu tenho que fazer isso. E às vezes o pastor, e eu vou usar uma frase aqui que às vezes é usada num contexto bom, às vezes num contexto ruim, mas vamos tentar num contexto bom. E vira assim: meu irmão, você tem as suas responsabilidades com a sua esposa, ela tem as suas dificuldades, ela pode ser uma pessoa difícil, mas o irmão também é. Você tem que pegar tudo isso, fazer e ser homem. Seja homem, cuida da sua esposa. Ela é carne da sua carne também. E ele usa esse termo, né, que a gente usa às vezes de forma exagerada ou às vezes de forma sensata. Seja homem. Eu pergunto, ele não é homem? Ele é homem. Por que o pastor usa essa expressão? Para você se aproprie da sua identidade. Haja como tal, com a sua responsabilidade. E Deus é assim conosco também. Ele está dizendo: você é filho da obediência. Você é filho da obediência. Você tem que se apropriar disso. Como dizem em alguns termos, em algumas culturas, né? Tomar posse. Não é da ordem de Deus tomar posse, que você vai receber um carro, uma casa, não. Você quer tomar posse de uma coisa? Tome posse da sua identidade, como filho da obediência. Na prática, não fica dizendo assim: Davi, mas eu sou pavio curto mesmo. Eu falo mal das pessoas mesmo. Se a pessoa fez isso comigo, eu falo mesmo. Davi, eu sou impaciente mesmo. Parou. Você é filho da obediência. Toma posse disso. Para de ficar dizendo mentiras a seu respeito. Tudo bem, você tem umas dificuldades e algumas tentações em algumas áreas, mas você tem o Espírito Santo em você. Pedro está argumentando sobre isso. Esquece o seu passado. Você podia ter algumas dificuldades antes na sua vida, antes de conhecer Jesus Cristo, em muitas áreas. Eu sei, santidade é um processo, meu irmão, não estou negando isso. Mas se você quer ser santo, quer argumentar, diga as verdades ao seu respeito. Eu sou filho da obediência. Parar com isso. Vou parar de dizer que eu sou impaciente. Eu posso ter dificuldade nessa área, mas para. Não quero ficar dizendo, não, eu sou difícil mesmo de lidar. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Já ouviram isso, né? Aquela história? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Para com isso, meu irmão. Para. Acabou. Você não é mais assim. Não é isso que você tem que aceitar para a sua vida. Por isso que Pedro continua dizendo: pelo contrário, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos porque eu sou santo. Pelo contrário, deixa isso para lá. Porque aquele que chamou vocês, o Pai de vocês, ele é santo. Isso que Pedro está dizendo. Santo é separado. A gente não tem que parecer com as pessoas que estão ao nosso redor, meus irmãos, que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus, não conhece? Ou você só está aqui atuando, fingindo que canta muito bem? Você é um filho de Deus, é um filho da obediência. As pessoas no seu trabalho, no seu prédio, na sua escola, na sua faculdade, podem ter um jeito. Você não tem que se parecer com eles. Às vezes no grupinho, pode ter aquele grupinho, não sei se já viveram esse grupinho. É o grupinho do pessoal que fala mal, né? Já viram isso? Uma vez eu vi uma pesquisa que quando a gente fala mal de uma outra pessoa no meio de um grupo, o pessoal do grupo fica mais amigo, fica mais íntimo. Coisa terrível, né? Não falem mal das outras pessoas. Né? Eu sei, tem pessoas que a gente tem que dizer: toma cuidado com fulano, né? Toma cuidado.
Mas às vezes a gente fala mal porque a gente se sente superior, né? É bom pra gente, é gostoso falar, olha, eu não faria isso, olha aquela pessoa. Cuidado. Você tem que ser, às vezes, a pessoa chata e falar assim, a gente pode mudar de assunto? Falar de outra coisa? E aí o pessoal vai falar assim, mas você estava outro dia falando aqui? Não, mas eu sou crente, eu não falo mal, não é isso que eu sou. Aí vão falar assim, mas você sempre foi crente, o que aconteceu? Aí você pode falar, eu vi uma pregação no domingo. Aí você sai do grupo e agora vão falar mal de você. Olha que alegria. Mas é isso que santo é, separado. A gente não é igual. E não é fácil. Não é fácil. Pedro está falando aqui para pessoas que estão sendo perseguidas. Pessoas que estão falando mal delas. Então Pedro está falando para um público que está passando por situações complicadas. E nem por isso ele vai dizer, não, tudo bem, vamos aliviar. Vocês estão com dificuldade, tá? Não precisa ser tão separado assim, tão santo assim. Mas não é isso que ele está falando. O Deus que nos chamou é santo. E um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Então que nós tenhamos também o desejo de sermos santos, sermos como Ele. Para quando Ele nos chamar, nos encontrar, falar, Senhor, estava esperando tanto. Estava me moldando a sua imagem, não mais o que eu era, mas o que o Senhor é. E eu estarei para sempre contigo. Aí sim, perfeito. Nunca mais errando. Esse é o seu anseio? Enquanto espera a volta de Jesus, eu quero viver corretamente. Meu chefe quer que eu minta, quer que eu aceite qualquer coisa, ou as pessoas do meu trabalho têm dito, não, é só uma mentirinha, você só vai assinar aqui, não tem problema nenhum. O mundo quer nos pressionar, mas a gente está aguardando o nosso Senhor, e a gente tem que viver corretamente. Esse é o anseio daquele que nos chamou, a nossa santidade. Amém? Então, em terceiro e último lugar agora, como esperar a graça futura, nós já vimos preparar adequadamente, viver corretamente e, por último, porte-se reverentemente. Vamos ler do versículo 17 até o 21, de forma alternada também, e o último lermos juntos. Assim diz a palavra de Deus. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, juntos, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, também nesses versículos aqui, só há um imperativo principal que Pedro está dizendo. Está no versículo 17 mesmo, quando ele diz, portai-vos com temor. Por isso que o terceiro e último aspecto desse título, Como Esperar a Graça Futura, é porte-se reverentemente. Pedro retoma a questão da filiação. Ele tinha dito que nós somos filhos da obediência, porque o nosso Deus é um Deus que quer as coisas corretamente. Mas aqui ele nos relembra de fato, Deus é o nosso Pai. Ele diz no versículo 17, ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É muito interessante o que Pedro está lembrando aqui. Ele diz, Deus é nosso Pai. Mas Deus é um Pai, que é um Pai justo, e Ele julga corretamente as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Não é porque você está na igreja há muitos anos, ou você é da 5ª geração de presbiterianos, ou porque você é pastor, um diácono, um presbítero, ou você é aquela pessoa que evangeliza em vários lugares, né, tem o seu título de missionário. Que legal. Mas títulos não te levam para o céu. Deus vê as nossas obras. E talvez você pense assim, mas Ele é meu Pai, né? Deus é meu Pai. E com Pai a gente pode... Tem problema, né? Pedro está dizendo o contrário, você tem que ter temor.
É verdade que Deus é nosso Pai, nós temos intimidade com Ele. Isso é verdade. E eu sei que alguém já disse, usando uma linguagem comum, coloquial, intimidade é fogo. Intimidade é terrível. Dê qualquer coisa para alguém, mas não dê intimidade, porque as pessoas falam as coisas na sua cara. Mas intimidade nas Escrituras não é oposta à reverência. Nunca é oposta à reverência. Deus é o seu Pai, e a gente usa até o termo, Abba Pai, o seu paizinho. E você pode, sem medo nenhum, chamá-lo de Pai e ter acesso a Ele sempre. Mas Ele ainda é o Rei do Universo. Ele ainda é o Senhor sobre tudo e todos. Ele quer reverência. Ele não vai passar a mão na sua cabeça quando você erra. Ele vai te corrigir, porque Ele é Pai. Mas Ele julga segundo as nossas obras. Então a vida que nós temos aqui deve ser com essa reverência, irmãos. Porque o nosso Pai é o Senhor sobre tudo e todos. Então esse é o pensamento que a gente tem que ter. E Pedro continua essa mentalidade de reverência dizendo algo muito interessante. Ele diz: portai-vos então com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tenham temor. Lembre-se que Deus é o Pai de vocês, está julgando as obras de vocês, porque a vida aqui é breve. O termo que as Escrituras usam por peregrinação, e mais especialmente nesse texto, é para lembrar para a gente algo muito importante. A vida passa rápido, muito rápido. Talvez você diga assim: Davi, não passa tão rápido assim. Eu ainda sou jovem, Temos jovens aqui, temos crianças. Quando a gente pensa assim, não é tão rápido. Converse com uma pessoa mais experiente. Vai falar: não, a vida passou muito rápido. Parecia que era ontem que eu estava aqui andando pelo bairro com a minha bicicleta. Eu era tão jovem, mas num piscar de olhos. Parece que foi ontem que eu era só um estagiário, agora eu já estou na empresa. Parece que foi ontem que eu estava só namorando, agora estou noivo, agora eu me casei, agora eu tenho um filho, agora eu tenho 2, agora eu tenho netos, agora eu me aposentei, agora acabou. Esse é o tempo da peregrinação. Pedro está tentando isso para a gente. O tempo é breve, irmãos. A gente só tem uma vida, a gente só tem uma. Não vai ter outras, não vai ter segunda chance, não é videogame. Só tem essa vida. Como que a gente está levando a nossa única vida que Deus te deu? É com reverência, é com temor? Eu estou pregando aqui agora, daqui a pouco a gente vai para casa, vai comer um bom almoço, vai voltar para o culto da noite, e a semana vai continuar. Vai passar segunda, terça, próxima semana, acabou setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou 2025, acabou 2026, acabou 2030, 2040, alguns já foram, outros não. Alguns vão chegar a 90, 100 anos. Passou. Quando a gente pensa no fim, a gente começa a ficar mais sábio, Como que você tem levado a sua vida? Como que tem sido? Você tem se distraído? Você tem lembrado que o seu aspecto da vida cristã não é só olhar para o passado, o que Deus fez por você. Isso você tem que sempre fazer, isso é maravilhoso. E Pedro vai fazer isso aqui de novo. Mas e na expectativa da volta de Jesus, no futuro? Ou quando Ele te chamar para estar com Ele? Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A gente tem que lembrar disso. E aí agora, Pedro vai usar o seu argumento final. Além da gente lembrar que a vida é curta, que o nosso Deus e Pai nos julga pelas nossas obras, devemos lembrar disso, agora ele apela. Do 18 ao 21, ele vai dizer algo muito forte. Ele começa dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes a fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro está dizendo que a gente tem que lembrar que o que nos resgatou não foram coisas materiais, que a gente até considera maravilhoso, a prata, o ouro, o diamante, uma boa casa, o conforto, coisas incríveis, coisas da natureza maravilhosa, as árvores do campo, uma montanha enorme, colossal, poderosa,
as estrelas do céu, as galáxias, coisas incríveis. Não foi nada disso, foi algo muito mais precioso. Foi o sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deus deu para a gente a coisa mais valiosa para Ele, o próprio Filho. É isso que nos resgata, é o sangue dele. Isso tem que ser suficiente para arrancar da gente a nossa indisposição, a nossa preguiça espiritual. Que Deus nos ama tanto que nos deu o próprio Filho. Esse é o Evangelho. Ele nos ama tanto que Ele se deu, Deus Filho se encarnou por nós, viveu a vida perfeita que a gente não consegue viver. Morreu a morte que deveríamos morrer. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo estava sobre Ele para que a gente pudesse ter paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso, algo que aconteceu no tempo, mas estava preparado para a gente desde antes, porque Ele fala, esse Cordeiro maravilhoso, Ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas Ele foi manifestado para a gente, por amor de nós. Com que objetivo? Para que a gente tivesse fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É assim que a gente espera a graça futura. A gente está se preparando aqui adequadamente, a gente está vivendo corretamente, a gente está se portando reverentemente, porque Jesus ressuscitou. Ele mostrou que, como Ele ressuscitou e teve o seu corpo glorificado, o próprio corpo dele, um dia vai acontecer a mesma coisa com a gente. E a gente vai estar para sempre com Ele. Por isso que a gente confia em Deus. Essa é a nossa expectativa, meu irmão. Essa vida é passageira, vai acabar. O que a gente vive aqui é no anseio de que o nosso trabalho aqui não é vão, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. A gente trabalha, se esforça, no anseio de que um dia Ele vai voltar e vai dizer para cada um de nós: venha bendito e bendita do meu Pai. Entra na alegria do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Venha para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Para concluir, eu pergunto, é assim que tem sido com a sua e com a minha vida? A gente tem vivido assim, nesse anseio de que um dia o meu Senhor vai voltar, ou um dia Ele vai me chamar. Como que eu tenho esperado a graça futura? Eu tenho vivido de qualquer jeito? Eu tenho criado desculpas? É hora da gente se levantar. Como Pedro falou aqui, cingir o nosso entendimento, deixar a ignorância, o passado, lembrar de quem nós somos, filhos da obediência, nos portarmos com reverência, lembrar que o que nos resgatou é mais valioso que tudo, meus irmãos. E Pedro está escrevendo isso para pessoas que estão sofrendo perseguição. Talvez não chegue a nem um terço do que por vezes a gente passa. É uma palavra dura, é uma palavra forte. Mas se Deus é nosso Pai, Ele nos corrige. E se você não tem correção, você não é filho. Mas o Pai ama corrigir seus filhos para que eles tenham alegria e esperança de que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o